Unesp 2017. Em um teste realizado na investigação de um crime, um projétil de massa 20 gramas, uma bala, né, alguma coisa assim, é disparado horizontalmente contra um saco de areia, apoiado em repouso sobre um carrinho que, também em repouso, está apoiado sobre uma superfície horizontal, na qual pode mover-se livre de atrito. Então, percebam, o saco está dentro de um carrinho, está parado, vem uma bala e acerta ele. O projétil atravessa o saco perpendicularmente ao eixo das rodas do carrinho e sai com velocidade menor do que a inicial. Então, o que vai acontecer? A hora que ele corta o saco no meio, a hora que ele atravessa esse saco, ele vai fazer o conjunto todo, o saco mais carrinho, andar. E daí uma parte dessa energia que era da bala, então, passou para o carrinho com o saco. E daí todo mundo ficou andando, a bala um pouquinho mais devagar, e o carrinho com uma velocidade diferente de antes, porque antes ele estava parado. Certo. Aí ele fala o seguinte. Enquanto o sistema formado, blá, blá, blá. Então, a massa do sistema saco mais carrinho é 100 kg. E ele saiu do repouso com uma velocidade V, que é o que ele vai querer que a gente descubra. Aí ele dá um gráfico que representa a variação da velocidade escalar do projétil em função do tempo. Então, a velocidade do projétil no começo era 500 e a velocidade do projétil no final é 80. Então, diminuiu bastante. E ele quer que a gente calcule a velocidade que adquiriu o sistema saco mais carrinho, depois de ser atingido pelo projétil. Ok, então vamos lá. Nosso sistema é isolado, as forças que agem, se a gente somar todas, vai dar zero, né? Peso normal, a força entre a bala e o saco, soma todo mundo no sistema dá zero. Então, a quantidade de movimento inicial é igual à quantidade de movimento final. No começo, a gente tem a quantidade de movimento do projétil mais a do carrinho. No final, a gente também tem projétil mais carrinho. Então, a gente tem 2 corpos no nosso sistema. Considerando que o carrinho e o saco são a mesma coisa, tá, gente? Então, no começo, a gente tem a massa do projétil vezes a velocidade inicial do projétil, mais a massa do carrinho vezes a velocidade inicial do carrinho, igual a massa do projétil, velocidade final do projétil, mais massa do carrinho, velocidade final do carrinho. A massa do projétil é 20 gramas e a massa do carrinho é 100 quilogramas. Unidades diferentes, problema. Vamos transformar ou todo mundo para grama ou todo mundo para quilograma. Vamos transformar para quilograma que fica mais bonito, né? A gente tem a velocidade inicial do carrinho sendo 0, a velocidade final do carrinho é o que a gente quer, a velocidade inicial do projétil é 500, a gente pegou daqui, e a final é 80, que a gente pegou daqui. Então, vamos transformar os 20 gramas para 20 vezes 10 a menos 3, que é dividir por 1000, né, para transformar para quilogramas, e vamos substituir tudo lá na nossa equação. Então, vai ficar 20 vezes 10 a menos 3, vezes a velocidade inicial do projétil é 500, mais massa do carrinho 100, vezes velocidade inicial do carrinho 0, esse termo já sumiu. Igual a massa do projétil, 20 vezes 10 a menos 3, vezes 80, mais massa do carrinho 100, vezes o que a gente quer, que ele chamou de V. Então, ficou assim, certo? E agora, 20 vezes 500, ó, eu sei que 2 vezes 5 é 10. Mais um zero fica 100. Mais 2 zeros, fica 100 com 2 zeros, dá 10.000, certo? Então, ficou 10.000 vezes 10 a menos 3, porque eu não fiz nada com a potência, eu vou só copiar ela aqui. Ou, a gente poderia pensar que 10 a menos 3 é dividido por 1000. Mas eu tenho um zero aqui, mais 2 zeros aqui. Então, eu posso cortar todos os zeros com a potência, vai sobrar só 2 vezes 5, que é 10. Então, tudo isso daqui vai dar só 10. Esse daqui não vai dar nada, porque 100 vezes 0 é 0. Do lado de cá, a gente consegue fazer a conta normal nesse, igual a gente fez ali, só que em vez de vezes 500 é vezes 80, então vai ficar 2 vezes 8, que é 16, com 2 zeros, vezes 10 é menos 3, mais 100V. Tá bom. Então, vamos lá. Vou seguir aqui com o meu raciocínio. Então, eu tinha 3 zeros aqui, que deu 10 do 3, o 10 a menos 3 eu só copiei, 5 vezes 2 é 10. Esse daqui não é nada. 16, 2 zeros é 10 a 2, 10 a menos 3 só copiei, mais 100V. 10 a 3 com 10 a menos 3 vai cortar, mais 0 não vai mudar nada. 10 a 2 vezes 10 a menos 3 dá 10 a menos 1, que é 1,6. Vou passar 1,6 para lá, subtraindo, para isolar o 100V. Então, vai ficar 10 menos 1,6, que dá 8,4, igual a 100V. Passo 100 dividindo. Aí, eu coloquei em potência só para complicar um pouquinho a vida de vocês, mas não precisava. Então, o 100 eu transformei em 1 vezes 10 a 2.
8,4 dividido por 1 é 8,4. 10 elevado a 0 dividido por 10 elevado a 2, subtrai os expoentes, então vai ficar 0 menos 2, que dá menos 2. Então vai ficar 8,4 vezes 10 a menos 2 metros por segundo. Ou vocês poderiam escrever 0,084, que é a mesma coisa, metros por segundo. Vai ficar feio, né? Então, vamos deixar em notação científica que é mais bonito. E aí, na letra B, ele pediu pra gente calcular o trabalho realizado pela resultante das forças que atuaram sobre o projétil nesse intervalo de tempo. Por que eu falei que a gente ainda não conseguia resolver? Porque o trabalho da força resultante, nesse caso, a gente precisa calcular usando o teorema da energia cinética, que é o que a gente viu hoje. Então, nesse caso, a gente quer o trabalho da força resultante, certo? Que é igual à variação da energia cinética. Aí, lembra, a variação da energia cinética é final menos inicial, e o trabalho é o que a gente quer. Então, basta a gente calcular essa variação. Então, energia cinética final menos energia cinética inicial. E como ele quer o que aconteceu no projétil, então a gente vai ter que pensar tudo no projétil. Então, a gente vai fazer energia cinética final do projétil e energia cinética inicial do projétil. Então, a gente vai usar a massa do projétil e a velocidade do projétil. Então, tanto fazia o que tinha acontecido na letra A. Os dados que a gente precisa estão aqui no gráfico e a massa dele é 20 gramas. Lembrando que não pode deixar em gramas, tem que passar para quilogramas, porque vai ser tudo no sistema internacional para o nosso trabalho dar em joule. Certo? Então, vamos lá. O que a gente vai ter que substituir? Esse 20 vezes 10 a menos 3, né? Para passar para quilogramas. A velocidade final é 80. Aí, do lado de cá, também 20 vezes 10 a menos 3. A velocidade inicial era 500. E aí, lembrando que esse 80 tá ao quadrado, esse 500 também tá ao quadrado. Então, vai dar uma coisa meio feia, né? Mas antes disso, eu vou simplificar o 20 com o 2, vai ficar só 10. Então, vai ficar 10 vezes 10 a menos 3. Aí, o 80... Para não ficar tão grande, o que eu fiz? Eu pensei o seguinte, ó. 80 é 8 vezes 10, certo? Mas ele tá ao quadrado. Então, vai ser 8 ao quadrado e 10 ao quadrado. E aí, com 500 do lado de lá, eu fiz a mesma coisa. 500 ao quadrado, eu sei que 500 é 5 vezes 100. Então, eu fiz 5 ao quadrado e 100 ao quadrado. Por que eu fiz isso? Porque daí eu vou juntar as potências com as potências e os números vão se juntar naturalmente, assim, só eles. Então, o que vai acontecer? 10 ao quadrado... Com outro 10, vai ficar 10 a 3. Com 10 a menos 3, vai cortar todo mundo. Vai sobrar só o 8 ao quadrado. Mas vamos lá. Então, para começar, eu juntei esses dois. Então, ficou 10 a 1 vezes 10 a menos 3. Eu vou somar os expoentes, vai ficar 10 a menos 2. E 8 ao quadrado é 64. E do lado de cá, eu fiz a mesma coisa. Ó, 10 vezes 10 a menos 3 deu 10 a menos 2. Aí, o 100 ao quadrado, 100 é 10 a 2 elevado a 2. Potência de potência multiplica os expoentes. Então, vai ficar 10 a 4. Deixa eu pôr eu pra lá, peraí. Aí, o 5 ao quadrado é 25. E aí, sim, eu vou fazer essa união das potências que eu tinha falado. 10 a 2 com 10 a menos 2, vai ficar 10 elevado a 0, que é 1. Então, não vai mudar nada, vai ficar só 64. Do lado de cá, vai ficar 10 a 4 vezes 10 a menos 2. 4 menos 2 dá 2, então vai ficar 10 a 2. Então, vai ficar 64 menos 25 vezes 10 a 2. 25 vezes 10 a 2 é 2.500, né? 25 vezes 100. 64 menos 2.500, com certeza vai dar negativo, né? Porque 2.500 é maior e ele é negativo, isso é uma subtração. Então, vai ficar menos, aí eu faço a subtração, vai dar 2.436 joules. Então, essa é a resposta daquele exercício que tinha faltado. O menos significa que a energia cinética estava diminuindo, né? Significa que esse trabalho foi forçado, não acontece espontaneamente, o carrinho não vai andar por vontade própria, né? Tudo bem. Basicamente, essa é a ideia.